decoro. Você já fez, velho? Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que, em pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estime? O homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Homenagens póstumas, com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, eu peço permissão para solicitar aqui um minuto de silêncio. Primeiro, uma homenagem ao senhor Pedro Reis, que faleceu na última sexta-feira, morador ali do bairro Aparecida, pessoa muito querida naquela região, pessoa generosa, caridosa, sempre fazendo bem. Trabalhou durante muitos anos na empresa Frigorífico Tamoio, tem família constituída aqui e, infelizmente, depois de uma longa luta aí pela vida, acabou não resistindo. Depois, ao servidor do DEMAI, o senhor José Rita Garcia, o Zé Rita, que faleceu aos 45 anos de idade, jogando futebol no último sábado à tarde, trazendo uma grande tristeza, principalmente aos companheiros lá do DEMAI, onde nosso colega Tiago Cavelanha também deve ter tido com ele uma ótima convivência. Um desportista nato, tive a oportunidade de conviver com ele nas várias edições da Olimpíada dos Trabalhadores, sua escolinha de futebol ali na Casa do Menor, procurando atender principalmente crianças carentes, e foi uma grande fatalidade. E também nos meios esportivos, uma homenagem ao senhor Pedro Infante, conselheiro nato da Associação Atlética Caldense, faleceu também no último final de semana, e uma figura muito querida, uma figura ímpar em Poços de Caldas, Pedro Infante, pela sua humildade, pela sua simplicidade e serviços relevantes prestados à nossa Caldense. Então fica aqui o nosso pedido e a lembrança dessas três figuras, desses três cidadãos que infelizmente partiram deste mundo. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelanha. Senhora presidente, nobres colegas, apenas para registrar também os meus sentimentos à família do servidor José Rita Garcia. Como já disse o vereador Antônio Carlos, tive a oportunidade de conviver bastante próximo à figura desse excelente servidor público, uma pessoa humilde, mas que zelava ali com muito orgulho pela camisa que vestia, a camisa do Departamento Municipal de Água e Esgoto, e participando ali, sempre que possível, da CIPA, da Comissão dos Esportes, procurando liderar a sua equipe rumo à vitória, rumo a coisas positivas dentro do DEMAI. Então, infelizmente, foi uma surpresa, Deus resolveu levá-lo antecipadamente e eu registro aqui os meus sentimentos à família que fica. Muito obrigado. Vereador Joaquim. Presidente, também quero associar aqui ao Antônio Carlos, ao Tiago, e falar sobre o Zé Rita, pessoa que eu convivi muito através do futebol há vários anos. Esses dias, esse tempo, até mesmo tirar a casa menor lá, conversando com ele cheio de alegria, cheio de plano para a escolinha que ele tem lá na casa menor para as crianças carentes. Fiquei muito triste, fiquei sabendo já no domingo de manhã, e a gente sabe que ele foi feliz porque ele morreu fazendo o que ele mais gostava, que era praticar esporte, principalmente futebol. Então, nossa condolência à família e que Deus abençoe os filhos dele, a esposa, né, toda a família,
porque nós perdemos um grande homem, Poços de Caldas perdeu um grande esportista. Vereador Flávio. Eu também faço das minhas palavras as palavras dos outros vereadores que me antecederam em relação a José Rita. Ele não só era um profissional dedicado na autarquia, no Departamento Municipal de Água e Esgoto, mas também desenvolveu um trabalho muito bacana, muito importante com as crianças aqui da região leste da cidade de Poços de Caldas, e uma forma súbita, né, trazendo aí uma tristeza muito grande para a família e para os familiares, o que ocorreu no sábado, lamentavelmente, como se manifestou, 45 anos de idade, mas foi retirado aqui do nosso convívio, mas que Deus o ilumine e abençoe a família aí por essa partida, né, inesperada do Zé Rita, uma pessoa muito bondosa e muito dedicada ao próximo. Somo minhas condolências à família, às famílias, e que Deus os tenha. 1 minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior, não havendo vereadora e vereadora a fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagens. 10. Projeto de lei que cria o programa de incentivo e estímulo ao recolhimento de tributos através da campanha Nota Fiscal Premiada, IPTU e ISS premiados, e da outras providências. As comissões pertinentes. 12. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei 8.895, de 12 de março de 2013, que institui o benefício auxílio moradia ao morador de residência situado em área de grande risco de inundação e da outras providências. As comissões pertinentes. 13. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei 9.027, de 10 de março de 2015, que estabelece diretrizes para a operação do estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul, autoriza o chefe do Executivo, mediante licitação pública, na modalidade de concorrência, a conceder a sua exploração e administração onerosas nas vias e logradouros públicos do município de Poços de Caldas e da outras providências. Dispõe sobre as tarifas e revoga o dispositivo que determina que lei específica disporá sobre o regulamento da lei. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. Em resposta ao requerimento 79, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a sindicância administrativa instaurada para apurar a contratação de dentista para atuar na estratégia da família. Vista ao requerente. 167, em resposta ao requerimento número 60, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre o trajeto do ônibus escolar que atende a região da estrada Poços de Caldas, Campestrinho. Vista ao requerente. 168. Em resposta ao requerimento 56, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre o registro da empresa Bar do Zé da Cadeira. Vista ao requerente. 169. Em resposta ao requerimento 49, de autoria da vereadora Regina Maria Sioff, contendo pedido de informações sobre a fiscalização das atividades de mineração no município. Vista requerente. 170. Em resposta ao requerimento 35, de autoria do vereador José Maria, contendo pedido de informações sobre as intervenções realizadas na sinalização de vagas para carga e descarga na Rua Marechal Deodoro.
Vista ao requerente. 171, em resposta ao requerimento número 30, de autoria do vereador Joaquim Sebastião Alves, contendo pedido de informações sobre a implantação de acessibilidade nas calçadas da área central. Vista ao requerente. 172, em resposta ao requerimento número 18, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre a alocação de tapumes para eventos festivos, institucionais e comemorativos do município. Vista a requerente. 173, em resposta ao requerimento número 16, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de ampliação do atendimento do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviane. Vista ao requerente. 174, em resposta ao requerimento número 14, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a construção de nova pista de skate nas proximidades do Parque Municipal Antônio Molinari. Vista ao requerente. 175, em resposta ao requerimento número 36, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre os serviços termais administrados pelo município. Vista a requerente. 177, em resposta ao requerimento 847, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre as especialidades de saúde oferecidas através do SUS. Vista ao requerente. 178, solicita a prorrogação do prazo para as respostas aos requerimentos número 25, de autoria do vereador Marcos Tadeu, sobre os serviços prestados pelo Castramóvel. Número 39, de autoria do vereador Paulo Tadeu, sobre transferência da gestão ambiental da Serra de São Domingos ao Jardim Botânico. 55, de autoria do vereador Marcos Tadeu, sobre a regularização do estabelecimento denominado Canecão. 63, de autoria do vereador Antônio Carlos, sobre os serviços prestados pela empresa Vina Equipamentos. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento do Executivo aprovado por 11 votos. 179. Em resposta ao requerimento número 31, de autoria do vereador Paulo Eustáquio, contendo pedido de informações sobre realização de curso de formação para atuação no trânsito. Vista ao requerente. 183, em resposta ao requerimento 33, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a retirada de carcaças de veículos abandonados nas vias públicas. Vista ao requerente. 184, em resposta ao requerimento 54, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre a inscrição no Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo, relativa à construção do Centro de Eventos de Poços de Caldas. Vista requerente. 188, solicita a substituição do relatório de impacto orçamento financeiro, integrante da mensagem 86 de 2014, projeto de lei que dispõe sobre a criação do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional. Anexar ao processado. 189, solicita a substituição do relatório de impacto orçamento financeiro, integrante da mensagem 52 de 2014, projeto de lei que dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica. Anexar ao processado. 191, solicita a substituição do relatório de impacto orçamento financeiro, integrante da mensagem 88 de 2014, projeto de lei que altera a legislação relativa ao Conselho Tutelar. Anexar ao processado. 193, solicita a substituição do relatório de impacto orçamento financeiro, integrante da mensagem número 30 de 2014, projeto de lei que altera a lei complementar número 100, relativa à criação de cargos de diretoria da UPA. Anexar ao processado. 194, solicita a substituição do relatório de impacto orçamento financeiro, integrante da mensagem número 04 de 2015, projeto de lei que altera a lei complementar 86, relativa à revisão da remuneração dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Anexar ao processado. Secretaria Municipal de Controle Interno, número 24, encaminha a cópia do relatório de dados do processo 887045, prestação de contas do município, referente ao exercício de 2012.
À disposição dos senhores vereadores e vereadora. DME Distribuição S.A. DEMED, 82, prestação de contas da receita e da aplicação dos recursos provenientes da CIP, contribuição de iluminação pública referente ao mês de janeiro de 2015. As comissões pertinentes. DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, 67, em resposta à indicação 42 de 2015, de autoria do vereador Joaquim Sebastião Alves, solicitando estudos da possibilidade da execução de capina nas dependências do PSF Parque Pinheiros. Vistas ao vereador. Atos oficiais, decretos. 11.531, altera dispositivo do regulamento do concurso Banha, Fantasia Infantil e Adulto Carnaval 2015. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.532, dispõe sobre a exoneração e nomeação para a função de confiança gratificada de chefe da seção de tesouraria. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.533, dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão de diretor do Departamento de Manutenção, Comunicação e Informática. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.534, acrescenta dispositivos à tabela de preços de serviços que integra o decreto 11.321, que aprova novas tarifas dos serviços termais. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.535, aprova a alteração de dispositivo do Estatuto Social da Empresa Pública DME Energética S.A., em decorrência de alteração do endereço de sua sede social a ser deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.536, dispõe sobre pontos facultativos no decorrer do ano de 2015 e dá outras providências. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.537, dispõe sobre a exoneração e nomeação para os cargos em comissão de diretor do Departamento de Trânsito e Transportes. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.538, altera dispositivos do decreto 9.156 de 2008, que regulamenta a Lei 8.384, de 14 de agosto de 2007, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário e dá outras providências. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.539, nomeia membro para integrar o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.540, dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão de coordenadora da Divisão Administrativa da Policlínica Central. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Antes de nós entrarmos no expediente dos vereadores, eu quero só fazer uma comunicação em relação à tribuna. Nós já encaminhamos para as assessorias e para as comissões, estamos aguardando posicionamento do relator em relação à tribuna, né, que seria a inscrição e, posteriormente, o sorteio. Só que, como não teve tempo de entrar, porque o relator não deu o seu aval, não deu o seu posicionamento, nós vamos combinar o seguinte, 2 horas, mas se tiver havendo discussão, nós mantemos as inscrições. Tá certo? Exatamente. O encerramento se dará após as discussões. É assim que nós estamos fazendo a colocação no regimento, a alteração no regimento, para ficar bem claro. Anúncio do intervalo regimental termina. Então, eu peço a colaboração de todos, né, da senhora vereadora, de todos os vereadores, para que a gente possa caminhar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. E logo nós teremos o sorteio, que as assessorias já deram parecer, inclusive com parecer favorável. Obrigada. Senhor, expediente dos vereadores. Expediente dos vereadores. Balancete. Demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2015. Autoria, mesa diretora. As comissões pertinentes. Projeto de lei. Número 11, regulamenta dispositivos da Lei Orgânica do Município de Poços de Caldas e da outras providências. Inciso 4º, parágrafo único do artigo 124 e artigo 126 da Lei Orgânica do Município, adoção de sistema de protocolo para recebimento e entrega de solicitações e diagnósticos laboratoriais
bem como o agendamento de consultas e cirurgias. Autoria do vereador Luiz Carlos Penicil. As comissões pertinentes. Mas pode fazer a leitura? Não é regimental. Não é regimental, vai para as comissões. As comissões pertinentes. 12. Regulamenta o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei Orgânica do Município de Poços de Caldas e dá outras providências. Controle do uso de amianto e absteto e proibição de utilização em edificações públicas. Autoria da vereadora Regina Cioff. As comissões pertinentes. Projeto de lei complementar 03. Institui o Código Municipal de Obras do município de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria da vereadora Regina Cioff. As comissões pertinentes. 05. Altera dispositivos da Lei Complementar 91, de 23 de dezembro de 2007, que altera e acrescenta e consolida o Código Tributário do município de Poços de Caldas, diminui o valor da multa que se refere ao inciso 10º do artigo 94, limitando-a em até 20% o imposto retido de terceiros. Autoria do vereador Marcos Tadeu. As comissões pertinentes. Requerimentos. 122. Pedido de informações sobre a implantação do trevo da Avenida Venceslau Braz. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão. A leitura, a pedido do vereador Lical. Tendo em vista a implantação em curso do trevo da Avenida Venceslau Braz, na esquina com a rua Sebastião do Prado Luz, é o presente para perguntar, primeiro, a opção pelo projeto de implantação obedeceu a quais critérios? Segundo, é possível realizar uma reunião com moradores e empresários daquela região para discutir e deliberar sobre uma proposta que melhor atenda aos interesses dos usuários daquela via? Justifica-se o presente pedido de informações o fato de que muitos vereadores têm traduzido a insatisfação de moradores e empresários daquela região com o modelo de trevo adotado. Além disso, uma simples observação no local revela que a obra não atende requisitos básicos de segurança, de mobilidade e conforto. Portanto, um equívoco que parece ter piorado a situação anterior. Pede à espera de deferimento o vereador Paulo Tadeu. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, os vereadores, primeiramente gostaria de parabenizar o companheiro Paulo Tadeu pela força que ele tem. Nós chegamos, eles estavam fazendo, nós questionamos a situação que estava indo, e moradores do local falaram, Lical, fiquei muito satisfeito com o Paulo Tadeu, porque ele chegou, viu que o trevo não estava de acordo, eles estavam plantando uma grama, alguma coisa, ele ligou, não sei qual setor, dali pouquinho tempo, tirou todo mundo, não plantaram grama, continuou. E nós, vereadores, fomos, lutamos, fomos na reunião que até o Joaquim convocou a população para lá, para a gente conversar, lá não tem mais, e nós falamos, comentamos, esse trevo está errado. E, infelizmente, nós, vereadores, tem hora que a gente faz o papel só de assinar documentos aqui e votar alguma coisa. Então, mais uma vez, parabéns ao Paulo, que ele conseguiu, foi lá e falou, vai parar. E parou, as pessoas me parabenizaram, falaram, Lical, vai lá e parabeniza o Paulo Tadeu pela atitude dele, ter parado, o serviço está tudo parado, não mexeram mais nada. Só isso, muito obrigado. Vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, eu vou entrar nessa discussão também aí, porque vou falar rapidinho aqui uma historinha. Na legislatura passada, eu estive lá várias vezes com engenheiros, eu não entendo de trevo, não sou do ramo, né, como a maioria aqui não é. Na época levamos lá a doutora Cibele, que era secretária, engenheira, e outras pessoas. E, infelizmente, o vereador Lical, na legislatura antes da anterior, já tinha também, que tem lá, como nós temos grande amizade lá com o Manuel Roque. Aí, na passada, né, quando foi prefeito aí o senhor Paulo César, também tentamos. Agora, teimosia é a palavra, senhor líder do prefeito Paulo Tadeu, é a palavra
que a gente tem que usar para esse secretário de Defesa Social chamado Luiz Carlos Lima. Simplesmente isso, teimosia e prejuízo para os cofres públicos. Porque nós tivemos lá, com o vereador Paulo Eustáquio, o vereador Joaquim, o vereador Lical, Jonei também esteve. Teve uma senhora lá que foi até ofendida pelo secretário, maltratada verbalmente. Falou para ela que o negócio de mulher é fogão, cozinha, lavar roupa. Mas não é assim. Esse é o secretário de Defesa Social da atual administração, né? Então, eu também, sem qualquer ironia, parabenizo o líder, ex-prefeito Paulo Tadeu, pela condução do problema. Pena que tenha demorado um pouco, né, para evitar mais desperdício de dinheiro público. Hora extra, funcionário trabalhando, desgaste para a atual administração, para todos nós que estivemos lá e não conseguimos nada, porque, desculpe aí, ele bate o pé e ninguém faz mudar de ideia, mas aí ele encontrou o Paulo Tadeu pela frente, né? Certamente agora, em outras situações, tomara que o senhor possa intervir também como líder do prefeito e colocar, né, a situação de uma outra forma, porque foi lamentável. Nós ouvimos lá, eu além de ir como vereador, nós fomos também com a nossa equipe da TV Posse e procuramos, né, ouvir os dois lados, mas nada de fazer o senhor Lima, que é o dono da verdade, tomar uma outra decisão. Ele resolveu fazer o trevo da cabeça dele daquela forma, os comerciantes ali reclamando, pedindo pelo amor de Deus, e ele truculentamente mandou tocar a obra. Eu sou contra a truculência, eu sou sempre pelo debate, pela discussão, pela conversa, né? E isso os vereadores fizeram. O Joaquim apresentou um abaixo-assinado na época, né? É uma situação que já vem de muito tempo, é um local extremamente perigoso. Aí o senhor Lima foi lá e falou, é assim, está acabado, e agora vai voltar tudo ao normal. Eu, Paulo Eustáquio, vereador Paulo Tadeu e demais colegas, eu acredito que deveria se entrar alguma ação contra ele ou fazer ele pagar, restituir aos cofres públicos o dinheiro gasto com essa intervenção a bel prazer do secretário de Defesa Social. Eu acho que sim. Eu acho que isso aí que deveria ser o correto. Saber quanto gastou e fazer ele restituir os cofres públicos de uma intervenção mal sucedida, conforme está comprovado desde o início. Mesmo a gente não entendendo nada de trevo, nada de com relação à engenharia. Está pedindo uma parte ali, o vereador? Uma parte, o vereador Lical. Senhor presidente, companhia, umas coisas que eu não consigo entender. Eu não sei se ele é engenheiro, porque às vezes ele pode ser engenheiro. Tem os projetos, tem até elementos que não fazem parte do DR, que não pode interferir no DENIT. Essa pessoa apresentou para a gente aqui o projeto. Só faltavam as medidas. A Secretaria de Obras tem uns 5 ou 6 projetos. Simplesmente, Secretaria de Obras não dá palpite, quem manda aqui é a Defesa Social. Eu acho que chega num ponto que o Poder Legislativo tem que tomar uma providência. Eu vou falar na tribuna outras coisas aqui, que eu gostaria que o companheiro ouvisse, não sei se eles têm a mesma denúncia do que eu. Porque é difícil, faz o que quer, da maneira que quer, e todo mundo tem que tirar o chapéu. Eu não sei, eu vou questionar um negócio aqui, que eu conversei com o seu prefeito, e até hoje não foi tomado providências nenhuma. Isso que eu quero. Muito obrigado pela parte, Antônio Carlos. Então, mesmo a gente não entendendo, né, de uma implantação de um trevo, dava para ver que ia trazer problemas, que não ia solucionar nada, ia piorar mais ainda a situação. E agora o requerimento do nobre líder confirma aquilo que a gente já, né, percebia, né, com outros colegas há uns meses atrás. Muito obrigado. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, me surpreendeu muito também. Quer dizer, eu acho que o vereador Joaquim não sabia ter essa força total do nosso hoje líder, do prefeito aqui, do Paulo Tadeu, porque nós tivemos, inclusive, reunida, senhora presidente, após essa discussão, que o secretário, que manda na prefeitura, entre aspas, ele manda, ele tem costa quente. Não adianta, eu já falei outras vezes. Ele faz o que bem quer e ninguém, ele faz isso também na Polícia Militar, do qual assim, abuso de autoridade e pregava lá.
Eu sei e conheço bem o trabalho de quem é esse coronel aí, o ex-secretário de Defesa Social. Agora é o seguinte, essa força que ele está tendo hoje dentro do Executivo, é admirável, ninguém está entendendo. É a população, senhora presidente, não é nós vereadores, é a população. A arrogância, os maus tratos que ele fala às pessoas, autoritarismo, ele acha que está na época vamos dizer assim, da ditadura militar. Ele parece um verdadeiro ditador. Só não acorda quem... Vereador com a palavra. Sim, o chefe do Executivo, sei lá, quem é o responsável pela pasta dele. Agora é o seguinte, nós tivemos lá reunido com um abaixo-assinado com o ilustre vereador Joaquim, que defendeu muito a tese lá de passagem, nós fomos apoiá-los, tivemos uma reunião determinado lá, a parte interessada, dizendo que estava tendo prejuízo, eu, o Lical, o vereador Lical, a senhora também estava, senhora presidente, chegou um pouco atrasado, pediu até que justificasse aquela data e tal. Pedimos, ele estava tendo, fez até quantas voltas que dava no trevo, prejuízo, gasto de pneu, sei lá, né? Dizendo que tinha perdido muita clientela. Alguém foi lá, né? O vereador Joaquim levou até um casal muito simpático, né? Que foi até convidou eles, né, para dançar lá, que também estava sendo prejudicado. E nós fizemos acompanhamento, né? Convidou inclusive o senhor prefeito, está lembrado disso, olha lá, não deixa eu mentir. Agora é o seguinte, nós passamos lá, estava lá o secretário, uma senhora falou com ele lá, dono de um empresário, esposa de um empresário, foi maltratado por ele, dizendo que o lugar de mulher era na cozinha, entendeu? Ela ficou admirada com a educação que ele falou com ela, entendeu? Ele é o seguinte, ele não tem educação, senhora presidente, eu acho que eu conheço bem esse secretário, mas o prefeito acho que é o melhor secretário, que deixa lá, não vou, isso é a área do Executivo, não vou entrar nessa coisa não. Mas o vereador está certo, porque nós estamos, agora eu não sabia até então, claro que eu sei que o líder do prefeito tem uma força, né? Eu sei disso, eu sei, entendeu? Inclusive, Paulo, você sabe, a turma às vezes na cidade fala, quem administra a cidade é o vereador Paulo Tadeu, não é o prefeito. Isso eu tenho recebido muito, isso é de coração quando eu falo. O senhor é meu amigo, trabalhei com o senhor, te apoiei, mas eles falam isso, mas eu acredito que não seja. Mas é o seguinte, alguma coisa tem que ser feito. Lá naquele trevo, olha, aquilo é de autonomia do DENIT. Agora o secretário vai lá e manda fazer, maltrata as pessoas, vai, refaz de novo, vai. E onde está a nossa moral? Quer dizer que o vereador Joaquim, que dá uma assinatura, o vereador Lical, o Antônio Carlos Pereira, que estava presente, a senhora também que estava nessa reunião, não tivemos força, mas graças a Deus ele achou a parte, né, que é o líder do prefeito, tem total força, né, até o respeito, que é o líder, ex-prefeito, meu amigo, que eu apoiei no coordenador de administração, ele sabe disso, mas não pode acontecer aquela ladainha lá, vai privilegiar outros, prejudicar outros. Não, eu acho que não pode, aquilo é de autonomia do DENIT, eu acho que o DENIT deveria, não tem autorização do DENIT, eu gostaria que alguém representasse, mas o secretário, para favorecer alguém, aqui quem manda sou eu vou fazer e acabou. Vereador com a palavra. Eu acho que não é por aí. O secretário, são todos vereadores que falam dele, mas quanto mais forte, que eu já falei na tribuna, mais forte ele fica. E não está nem aí. Está nem aí com o vereador. Entendeu? É só isso. Espero que alguma coisa tenha que ser feita. Inclusive, está de parabéns, requerimento, vereador Lical. Acho que nós fizemos nosso trabalho, mas tem mais gente mais forte que nós, que é o líder do prefeito. Muito obrigado. Vereador Joaquim. Senhora presidente, novos colegas vereadores, por presente. O que foi dito está tudo correto, mas eu quero dizer aqui, primeiro parabenizar o nosso líder do prefeito, Paulo Tadeu. Realmente, eu fiquei sabendo que o empresário procurou o Paulo Tadeu, que ele me falou, o empresário falou para mim, que, como foi dito aqui, talvez tinha mais força do que nós vereadores, por ser o líder do prefeito, por já ter sido um ex-prefeito, que inclusive fez melhorias lá na região. Esse empresário me falou nisso, de que eu fui lá conversar com ele. Sobre as quase 1000 assinaturas, né, Paulo Eustáquio que estava lá, a senhora estava também, o Janeiro, o Lical, se eu esquecer de alguém, me desculpa. E realmente eu fui chamado lá na padaria, e o dono da padaria, como sabe que a gente mora na região lá, falou, eu preciso de passar isso aqui para o prefeito. Aí eu falei, não, eu vou marcar a reunião com o prefeito, marquei, chamei os vereadores tudo aqui no dia aqui para ir lá
né, junto. Para a gente unir tem mais força. Mas eu vou além de fazer um questionamento aqui. Eu acho que foi dito do Coronel Lima, tudo bem, mas eu ainda acho que a Secretaria de Obras é a maior culpada. Porque no dia lá, eu lembro muito bem que o adjunto novo que está lá, ele foi o mais questionado para fazer a obra do trevo lá. Eu estou achando que nós, nesse pedido de informação do nosso querido Paulo Tadeu aí, acho que vai vir coisa da Secretaria de Obras, porque eu acho o Coronel Lima até pode ter feito lá, o trânsito embaixo também, no final da rua ali foi contramão também, causou um certo estranheza também lá, uma rua de saída, vai ter uma rua, um local para cima de contramão, então também deu problema. Mas eu ainda acho, e gostaria se o senhor fez essa indagação no pedido de informação, o senhor perguntou, acho que a Secretaria de Obras é a maior culpada, porque eles que estavam lá medindo. E as pessoas me falam, a Secretaria de Obras já veio medir aqui, o pessoal da Secretaria de Obras. Eu espero, quando vir esse pedido de informação, eu ainda acho que a Secretaria de Obras é uma das culpadas, porque eles estavam lá, eles mediram, os funcionários da Secretaria de Obras que estavam fazendo o trevo lá. E no dia lá, o rapaz lá, eu não sei o nome dele, adjunto novo, que veio de fora, aquele cabelo grisalho, o senhor viu lá, viu? Ele que foi mais questionado. Ele que o prefeito, então, inclusive, falou para ele como é que podia fazer. Eu falei, não, acho que ele dá um jeito. Inclusive, ele falou, eu tenho muita experiência em trevos. Aí, deixou aparecer que realmente, eu acho que a Secretaria de Obras também tem seu dedinho lá, porque não foi feito correto. Porque as pessoas que vêm do Parque Pedro para contornar, não estão não contornam. Mas eu já vi carro, motos fazendo. Ó, que chega, quando não vão, eles voltam para trás. Contorna a mesma coisa, não estão respeitando. Ainda vai acontecer um acidente lá. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, bom, primeiro é importante a gente separar bem os papéis aqui, né? Eu sou um vereador, estou aqui no Poder Legislativo e aqui eu procuro contribuir com a nossa cidade, como todos aqui, na sua medida e no seu perfil, procuram fazer. Não há da minha parte nenhuma pretensão de ingerência sobre o poder do prefeito, e ele também, muito cioso da sua autonomia, da sua autoridade, jamais permitiria que isso acontecesse. Então, acho que é importante deixar bem separadas essas questões. A outra que eu considero fundamental dizer é que nós não estamos aqui para medir forças, tanto é que eu, quando conversei em diferentes áreas da prefeitura, eu confesso que eu só não mencionei o nome do Jonei, que eu não me lembrava do Jonei ter feito alguma referência à questão do trevo. Mas eu mencionei o nome do Joaquim, eu mencionei o nome do Luiz Carlos, vereador Luiz Carlos, do Antônio Carlos, do vereador Paulo Eustáquio. Eu acho que eles tremeram na base meu quando eu falei o nome do Luiz Carlos. Acho que foi aí que eles tomaram a decisão de interromper a obra. Até eu mencionar o nome deles, ainda estavam tentando me convencer ao contrário, viu, Paulo Eustáquio? Mas assim, fiz questão de dizer que havia uma insatisfação, que os vereadores aqui estavam traduzindo uma insatisfação muito grande dos moradores daquela região, né, e que era preciso tomar uma providência, porque eu fiquei lá, eu não sei se foi dito isso ao Joaquim, eu fiquei lá mais de 1 hora, observando, né, subi para olhar da janela, fui lá, também não sou nenhum especialista em trevo, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário. Mas assim, eu pude observar algumas coisas que são básicas, por exemplo, o fato de que quando vêm 2 veículos no sentido do centro, quando chegam naquele local, o veículo que está na pista da esquerda fecha o da direita, para poder fazer o contorno daquela gota. É um negócio óbvio, que não está adequado. Além disso, ele não serve aos moradores, ele não serve às empresas, porque ele resolve parcialmente o problema. Nem mesmo resolve o retorno do centro-bairro, nem isso consegue resolver. Então, é um projeto infeliz, que acho que tem mais a ver com a Secretaria de Obras também, né? Mas é um projeto infeliz e que precisa ser revisto. Precisa ser revisto. Acho até, nós temos algumas boas soluções. Em alguns bairros aí a gente tem visto
Uma parte, vereador Tiago Cavelanha. Muito prazer. Apenas porque me ocorreu uma dúvida aqui agora, perguntei para o vereador Antônio Carlos, ele também não soube informar. Uma das perguntas que eu acho que não foi questionada, contemplada pelo requerimento, existe um projeto daquilo? Um projeto assinado por engenheiro, com responsabilidade técnica, registrado no CREA, etc, etc? Isso é uma pergunta que poderia constar, inclusive, do ofício da Tem presidenta. a pergunta. O senhor entende que é uma intervenção significativa, e isso não pode ser feita da cabeça do secretário, tem que ter acompanhamento do engenheiro que assina tecnicamente por essa intervenção. Então, é fundamental que tenha essa RT assinada por algum engenheiro, seja ele quem for. Obrigado. Nós anexamos no ofício. Muito gosto. A pergunta. Não, eu queria dizer que eu pude observar em alguns bairros soluções interessantes que foram dadas de mobilidade. Por exemplo, mesmo ali na questão da UPA, a solução de mobilidade é uma solução interessante, é uma solução que a gente tem que dizer que... Pois não, vereador Rogério Carreiro. Uma parte, vereador Rogério Carreiro. Obrigado, vereador Paulo Tadeu, pela parte. Isso que Vossa Excelência está comentando, também quero me colocar aqui na condição, acho que de todos aqui, que não entendo nada de trevo, a não ser fazê-lo quando estou dirigindo. Mas tem algumas coisas acertadas. E, recentemente, eu vou falar porque é uma região onde eu moro e onde eu uso com constância, ou todo dia, ou várias vezes por dia, que é ali na Avenida Irradiação. Fizeram, antes tinha um semáforo, que a princípio eu acho que ainda era a melhor opção para aquela situação. Agora, fez um trevo que contempla quem sai do bairro, quem chega por um determinado ponto, mas as pessoas que moram ou que foram para o centro, ao voltar, ao precisar entrar ali, por exemplo, ali no Quisana, ele já tem que ir lá na frente para fazer um balão para voltar. Nada exagerado. Mas o que acontece? Já estou vendo pessoas que não estão fazendo isso. Então, quer dizer, a probabilidade de acidente, ela vai se aumentando. Então, em relação aos trevos, só para contribuir, eu acho que quando Vossa Excelência coloca a possibilidade de ouvir os moradores, existe realmente a questão técnica, mas eu acho que quem mora no local é que poderia realmente instruir com a experiência do dia a dia. E isso eu acho que poderia fazer com que os erros fossem minimizados, ou até que não tivesse erro. Então, eu acho que a participação popular é extremamente, pelo menos das pessoas que moram na região, é de fundamental importância, aliada com a questão técnica, que nem sempre a vontade que a gente tem pode ser contemplada tecnicamente, né? Obrigado pela parte. Eu que agradeço os apertos, e só para dizer que tem algumas soluções, por exemplo, que são muito interessantes. A que foi dada no Jardim IP, no Alvorada, são soluções assim que... Agora, quando tem uma proposta que a gente percebe que não corresponde, tem que ser levantado, tem que ser discutido. Essa é uma delas, talvez assim a mais contundente. Mas há uma segunda que eu acho que nós precisamos também discutir, vereador Joaquim, que é aquela que está ali na Remígio Preza, na delegacia de polícia. Aquela também é uma solução parcial. De certo modo, ela deu um pouquinho mais de segurança, mas é uma proposta reduzida, né? Aquilo tinha que ser uma solução muito mais ampla, principalmente em função da UPA. Então, nós temos algumas intervenções que precisam ser discutidas. Então, de qualquer modo, eu só espero que esse pedido de informação minha venha contribuir aos esforços que eu reconheço de cada um dos vereadores que já trataram desse assunto aqui, ou que estiveram reunidos com moradores e empresários daquela área. Palavra ao vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas para complementar a ideia que quando a partir que o vereador Paulo Tadeu, que seria interessante que nós vereadores passássemos a cobrar a figura do engenheiro quando dessas intervenções. É sabido por todos nós hoje que se você movimentar, se tirar um caminhão de terra daqui para pôr ali, você tem que ter um engenheiro responsável assinando, seja cidadão ou seja poder público. Você construir um muro de 1,5 metro de altura, você tem que ter um engenheiro assinando, seja cidadão comum, seja iniciativa privada ou poder público. E essas intervenções que vêm sendo feitas nos trânsitos, acertadas ou não, isso também deveria ser aí cobrada a responsabilidade técnica de um profissional
que estudou, que se formou para isso, seja da própria prefeitura ou de alguma outra empresa. Uma parte, vereador Paulo Eustáquio. Bem atento às palavras do vereador Tiaguinho, até me parece que é responsabilidade do DENIT, se tem alguma autorização, né, feita, assinada pelo engenheiro do DENIT, né, que ali é uma rodovia, né, se aqui nós poderíamos mexer naquela rodovia, correto? Sem autorização do DENIT, principalmente assinado pelo o engenheiro, né, se tem um RT e tal. Muito bem colocado suas palavras. Pois é, obrigado. Até porque quando o engenheiro profissional assina uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, ele está assumindo a responsabilidade pelos danos, pelos erros técnicos ali. Se houver um acidente, uma fatalidade naquela obra a qual ele se responsabilizou tecnicamente, ele pode ser acionado judicialmente. Seria interessante que o executivo se atentasse aí se essa casa passasse a cobrar. Obrigado. Em votação. Chaves acionadas. Requerimento aprovado por 13 votos. Peço aos senhores vereadores, eu sei que aqui é o local legítimo do debate, mas data vênia eu peço para que a gente possa caminhar com a resenha. Nós temos 26 pedidos entre requerimentos a ser discutidos. Só peço mais brevidade na intervenção dos senhores vereadores. Muito obrigada. 123. Pedido de informações sobre a apreensão de cavalos pelo município. Autoria do vereador Tiago Avelange. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Avelange. Senhor presidente, apesar do seu pedido de brevidade nas intervenções aqui, eu acho que é justo nós, pelo menos, justificarmos, né? Nós esclarecermos a intenção que nós temos com esses requerimentos. Essa apreensão de cavalos no município já foi questionada por outros vereadores, chega a ser até redundante, mas é um assunto que nós não podemos deixar adormecer nas nossas gavetas. Isso está se tornando cada dia mais preocupante, porque esses animais estão tomando as avenidas do nosso município. A Avenida Alcoa é comum para quem passa por aquela pista. É raro as vezes que você vai até a Zona Sul ou volta que você não encontra com animais soltos ali naquela pista, principalmente cavalos. Em frente ao, vamos falar assim, Atacado Vila Nova, ali no Country Club, está até engraçado, são 5 a 6 cavalos que eles moram ali, ficam quietinhos debaixo da árvorezinha ali, 5 cavalos. Hoje foi até motivo de intervenção lá no programa do vereador Antônio Carlos. Essa pessoa que cobrou falou: estão morando ali debaixo no canteiro central da avenida, os cavalos até que bonito. O dono sempre precisa ser responsabilizado, porque isso causa acidente. Não estou falando só em questão da estética urbana, né, que não é comum termos cavalos andando pelas nossas ruas, mas principalmente pela segurança dos veículos que por ali trafegam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Avelange. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 124. Pedido de informações sobre vagas de estacionamento reservado aos pontos de táxi. Autoria do vereador Tiago Avelange. Em discussão, com a palavra, a leitura a pedido da vereadora Maria José. O crescimento de nossa cidade, sem dúvida alguma, trouxe, inevitavelmente, o surgimento de problemas há muitos sentidos em grandes cidades, sobretudo o aumento de veículos e a escassez de vagas para estacionamento na área central. Com o passar dos anos, e mesmo com as alterações da legislação de trânsito, alguns procedimentos administrativos não acompanharam essa evolução de modo a atender de forma plena as necessidades dos cidadãos. Como um deles, pode ser citada a criação de pontos de táxi sem restrição de horário, a pintura de faixas amarelas de forma indiscriminada à frente de dezenas de estabelecimentos, o que dificulta ainda mais a vida da população, com a diminuição do número de vagas para o estacionamento. À vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, existem estudos para a readequação destas vagas disponíveis para táxi? Segundo, qual órgão é responsável pela fiscalização desses pontos? Existe fiscalização para verificar se as vagas são ocupadas em sua totalidade? Terceiro, existe a possibilidade para a liberação destas vagas por um período do dia,
em que esses pontos não estejam sendo utilizados, por exemplo, no período noturno, justificar. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Tiago Cavelanha. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhora presidente, nobres colegas, mais uma vez eu volto a tratar desse tema aqui nessa casa, sobre os pontos de táxi. Levantamos esse debate há uns anos atrás, infelizmente não tivemos resultado nenhum, nem positivo nem negativo, manteve-se como está. E o que se observa, senhora presidente, é que os pontos de táxi ali, muitas vezes reservados em áreas nobres do município, ficam completamente vazios no período da noite. E isso me entristece por dois motivos. Primeiro, que ocupa a vaga que poderia estar sendo ali ocupada por um carro de passeio, de um cidadão qualquer. E segundo, não fica ninguém. Se eu precisar de um táxi, eu vou chegar no ponto e vou encontrar ele vazio. E eu posso rodar os pontos todos da cidade, porque não vou achar um táxi à noite. Agora, com esse negócio de lei seca, o pessoal, com essa cobrança intensiva da lei seca, o pessoal tem feito mais uso do táxi. Só que o táxi tem que estar onde, vereador Rogério? No ponto que está garantido por lei. E ele não fica. Ele tem a vaga garantida, mas ele não fica. Então, tem dois vieses aí esse pedido de informação. Um, para que essas vagas possam ser talvez diminuídas nesse período noturno, que possam ser ocupadas por carros de cidadãos normais. E dois, que exista uma obrigatoriedade de que no mínimo 1 ou 2 veículos por ponto permaneçam no período noturno. Da onde que surgiu a ideia desse requerimento? Porque eu presenciei turistas saindo de uma choperia conhecida aqui no centro da cidade, que tem um ponto de táxi do outro lado da rua. Eles saíram, levantaram, foram até o ponto de táxi e ficaram ali, vereador Rogério, procurando. Aí o proprietário da choperia, muito solícito, não, o que eu posso ajudar? Nós queremos um táxi para ir embora para o hotel. Cadê o táxi? Não tem táxi. O telefone está lá pintado, liga no telefone, toca na casinha deles ali, não tem ninguém para atender. Então tem esse pedido de informações tem esses dois sentidos. Um, para que essas vagas possam ser melhor utilizadas, principalmente no período da noite. E dois, para que exista, já que eles têm esse direito reservado por lei, que exista a obrigatoriedade de que pelo menos um veículo funcione, 1 ou 2, funcione por ponto no período noturno. Porque nós, não só os nossos turistas, mas o pós-cadastro de uma forma geral não está conseguindo fazer o uso desse serviço tão importante. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, quero parabenizar o vereador Tiago Cavelanha pela proposta, pelo pedido de informações, e realmente porque é um caso sério. Nós temos áreas aí centrais, ali na Pernambuco, aqui na Rio Grande do Sul, onde nós temos pontos de táxi, aqui na própria Rua Junqueiras, que muitas vezes ficam totalmente vazios, ou ficam com um táxi durante um período muito grande. Então, quem sabe o nosso Demutran, nosso Departamento de Trânsito, possa colocar os horários para que eles permaneçam e a obrigatoriedade de os pontos centrais terem realmente aqueles táxis ali, ou um sistema de táxi através do celular, né, e não aquelas casas com o telefone fixo, que realmente só toca ali e ninguém atende, porque não tem nenhum motorista de táxi, e aí não serve para ninguém. Os táxis são hoje mais utilizados, inclusive, no período noturno, por muitos dos moradores e turistas nossos que estão aí, mas realmente está precisando de um ordenamento nesse serviço para que ele possa ser melhor. Uma parte, vereador Rogério Carreiro. Uma parte, vereador Maria José. É justamente isso. Eu não sei como que isso é organizado, mas talvez uma central, né, pudesse resolver esses problemas, porque você ligaria para a central iria buscar o táxi mais próximo, que tivesse livre, né, para atender. Né? De repente poderia ser uma contribuição, né, uma central, não sei se é nem possível, né? Mas eu acho que, me permite, pode ser uma central, inclusive por zonas, Zona Sul, Zona Leste, pode ser isso, e como em outros
cidades do Brasil, né? Então, aqueles períodos de 8 às 12, de 13 às 18, há também essa possibilidade de estacionamento por horários serem liberados para as pessoas, porque ali não vão se encontrar táxi, porque eles mesmos já sabem que eles não vão estar ali. Isso é muito comum em Curitiba, isso é muito comum em outras cidades do país, isso já existe. Então, Poços de Caldas podia muito bem ver esse exemplo, implantar e liberar, já que nós temos essa boca de vulcão, né, que é a nossa cidade. Parabéns. Uma parte, vereador Thiago. Seu encerramento, vereador José, eu ia pedir a palavra para citar exatamente a cidade de Curitiba, que, no meu ponto de vista, funciona muito bem. Eles têm um esquema de pontos rotativos à noite, onde o táxi não fica mais obrigatoriamente naquele ponto fixo, mas ele pode migrar para outros pontos, independente da sua... Até por questão de segurança. Exatamente, independente do seu ponto fixo durante o dia. Só isso, obrigado. Eu ia citar exatamente essa cidade. Encerro aqui também as minhas palavras. Vereador Manzé, vereador Marcos Sansão. Senhor secretário, nobres colegas vereadores, uma vez eu tirei essa dúvida com o senhor Adilson, que tomava conta do trânsito. Ele me disse que pela quantidade de táxis que tinha na cidade, tinha a mesma quantidade de vagas no centro da cidade. E que depois que abriu o shopping, e muitos táxis migraram para lá, mas continuam tendo a vaga garantida aqui na cidade. Então, a gente vê aquela vaga enorme, onde dá para estacionar, dá para pousar um avião, mas tem um táxi na frente. Só tem um táxi na vaga, os outros estão lá no shopping e na rodoviária, onde que não foi demarcado essas vagas para eles. Só para contribuir com a discussão. Em votação. Continua em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 125. Pedido de informações sobre melhorias e manutenção dos sanitários do Parque Municipal Antônio Molinari. Autoria do vereador Thiago Avelange. Em discussão. Em votação. Em votação. Desculpa, vereador Antônio Carlos. Requerimento aprovado por 12 votos. 126. Pedido de informações sobre a possibilidade de instalação de sanitário público no prédio que abriga a farmácia central. Autoria do vereador Thiago Cavelanha. Em discussão, com a palavra o vereador Thiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, outro dia me assustei com essa reivindicação de uma cidadã que veio até essa casa e me trouxe essa cobrança. Vereador Thiago, não tem sanitário na farmácia, enquanto as pessoas esperam ali para retirar o remédio, não tem aonde fazer o uso de um toalete, tem que pedir para as vizinhas ali, para o comércio vizinho, para as lanchonetes vizinhas. Bom, se a pessoa está ali na farmácia buscando um remédio, muito provavelmente ela pode estar ali com alguma deficiência, inclusive urinária, pode ser uma pessoa de idade. Uma parte, vereador Rogério Andrade, uma parte. Está certinho isso, mas já está sendo solucionado, porque a farmácia está indo para o antigo prédio da Policlínica, inclusive já estão até levando os medicamentos para lá, já está, enfim, já acabou, e agora não vai ter mais esse problema. Realmente era uma falha muito grande, que a gente já tinha falado muito isso. Eu tinha uma época consultório em cima, quanto banheiro que eu emprestei para o pessoal lá. Então, mas agora já está solucionado, que já está indo para o prédio lá da antiga Policlínica, já foi reformado, então agora não vai ter mais esse problema não. Então tá ok, obrigado pela parte, obrigado pela explicação. Era isso meu questionamento, crianças, às vezes senhoras tendo que usar banheiros emprestados ali da redondeza. Mas o doutor Rogério já disse que já adiantou. Mantém o requerimento? Mantém o requerimento, porque acho legítimo. Eu tenho até que responder para essa senhora que me fez essa cobrança. Legítimo. Obrigado. Vereador Joaquim. Senhor presidente, para parabenizar o Thiago Cavelanha, que essa preocupação já foi dessa casa aqui desde 2009. Nas primeiras legislaturas eu fiz uma indicação, estou até aqui, e realmente nessa época já era a preocupação lá
ao sofrimento das pessoas que lá. Geralmente pessoas idosas, pessoas que fazem uso de medicamento diurético, né, precisa ir no banheiro, realmente isso aí, desde 2009, mas nós não conseguimos. Mas está de parabéns, Thiago. Essa é uma discussão que merece, não só a população, o pessoal que frequenta a farmácia merece ter mais atenção sobre esse problema de banheiro, porque realmente as pessoas que vão lá necessitam disso, criança, pessoas idosas que vão buscar os remédios de pressão, são os médicos que sabem que quem toma remédio de pressão, os diuréticos faz efeito rápido, né? Obrigado. Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. 127. Pedido de informações sobre depósito clandestino de material reciclável na rua Timbiras, Vila Tônio. Autoria do vereador Antônio Carlos. Leitura, pedido do vereador Marcos Sansão. Em visita ao bairro Vila Tônio, este vereador constatou que, infelizmente, nada mudou nas proximidades da Vila Vicentina ou Vila Dias. Na rua Timbiras continua a funcionar um depósito clandestino de material reciclável. Ficou constatado também a existência de animais, cavalos e veículos sem condições de uso. Assim sendo, é o presente para indagar. Primeiro, a atual administração tem conhecimento da existência desses depósitos recicláveis na rua Timbiras, Vila Tônio? Segundo, o proprietário tem autorização do órgão público para funcionamento de depósitos recicláveis? Terceiro, a atual administração fez alguma fiscalização ou notificação ao proprietário? Caso positiva a resposta, enviar a documentação comprobatória. Quarto, finalizando, favor informar o nome do proprietário da área em questão, bem como da pessoa responsável pelo referido depósito. Justifica-se o presente requerimento, visto que, infelizmente, a situação continua a mesma na rua Timbiras, na Vila Tônio, apesar da denúncia que este vereador apresentou recentemente. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu estive uns 10 dias passados aí na região e, infelizmente, é um local perigoso até, porque na outra vez que nós apresentamos aqui um requerimento, nós passamos por lá e é difícil até para tirar uma fotografia, para fazer o registro, porque a gente corre risco de sofrer uma agressão, de, sei lá, acontecer qualquer coisa, tanto com a gente como também com a nossa colega Ana Amélia, né, que já chegou a fotografar aquele local. É bem, quase em frente à Vila Vicentina e Vila Dias, né? É uma área que foi sendo degradada, além de material reciclável, hoje tem uma grande quantidade de combis lá, não sei se o vereador Lical já passou por lá, combis sem uso, que são veículos, ou depósito de veículos, de cavalos, enfim, é algo assim que eu acredito que deveria sofrer uma rigorosa fiscalização por parte dos órgãos ambientais competentes. Porque a vizinhança ali fica também constrangida de tomar qualquer providência, com medo de retaliação por parte do suposto proprietário desse local aí, que explora esse local para depósito de recicláveis e tudo mais. Rato, barata, todo tipo de animal peçonhento que começa a proliferar naquela região. Então, não é a primeira vez que nós estamos entrando nesse assunto. Está lá, olhos vistos, eu espero que, quem sabe o vereador Paulo Tadeu possa nos auxiliar aí, dar uma passadinha por lá também e reforçar uma fiscalização, pelo menos, para alguém da prefeitura ir lá e saber, o que tem aqui, o que funciona aqui? Tem firma, tem dono, tem autorização, tem alvará, estou falando na seriedade mesmo, porque o nosso objetivo, senhora presidente e nobres colegas, é atender a população, seja quem for a pessoa responsável pela solução do problema. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Em votação. Chaves acionadas. Requerimento aprovado por 13 votos. 128. Pedido de informações sobre a implantação do loteamento Morada do Sol, autoria do vereador Antônio Carlos.
a leitura do vereador Tiago Cavelanha. No final do ano passado, a atual administração anunciou com grande entusiasmo a implantação do loteamento Morada do Sol, onde estão previstas 90 moradias através do programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. Quanto que eu falei? 90. Falei 90? Desculpa, 900 moradias. Então, passado alguns meses, é necessário buscar informações atualizadas sobre este importante projeto de moradia popular. Afinal de contas, várias reuniões foram realizadas, deixando milhares de pessoas na expectativa da realização do sonho da casa própria. Diante de um projeto tão grandioso, de tamanha expectativa das pessoas interessadas, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, em que situação está o processo junto à Caixa Econômica Federal? Enviar cópia do protocolo feito junto à Caixa Econômica Federal, referente ao conjunto Morada do Sol. Segundo, em que situação encontra-se o projeto no âmbito do governo federal? Enviar cópia do protocolo feito junto aos Ministérios das Cidades, referente ao conjunto Morada do Sol. Terceiro, enviar o cronograma das obras relativas ao conjunto Morada do Sol. Quarto, existe algum impedimento legal em relação às obras para viabilizar o acesso ao conjunto Morada do Sol? Quinto, de que maneira o município pretende custear as obras de acesso ao conjunto Morada do Sol? Existem recursos disponíveis para este empreendimento? Sexto, quais os valores estimados para obras de infraestrutura como água, esgoto, energia elétrica, pavimentação no conjunto Morada do Sol? Sétimo, enviar cópia da ata da reunião do Condote relativa à análise de viabilidade do conjunto Morada do Sol. Justifica-se o presente para que este vereador possa ter em mãos as informações oficiais sobre o loteamento Morada do Sol, visto que há uma grande quantidade de inscritos nos programas de habitação do município. Nestes termos, pede esse deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, e nobres colegas, senhoras e senhores, esse requerimento é apenas uma maneira que o vereador e a Câmara têm de acompanhar um projeto da importância como foi dito e propalado Morada do Sol. Antes mesmo da implantação, né, das mudanças, né, que nós tivemos que aprovar aqui, e aprovamos com toda tranquilidade, a senhora secretária de Promoção Social, a senhora Lúcia Junqueira, ela, em reuniões com inscritos no programa de habitação, falava que talvez as mudanças propostas pelo senhor prefeito, pelo Poder Executivo, não seriam aprovadas nesta casa, porque citava nomes de vereadores que poderiam não votar a favor. Ela estava até indo na mesma linha daquilo que o vereador Paulo Tadeu criticou com relação à intervenção do promotor, naquela sua sugestão aqui, né, de voto com relação ao projeto de mudanças na Lei 111. A senhora Lúcia, né, plantava ou colocava de público ali que determinados vereadores, por serem de oposição, talvez viessem a votar contra as mudanças na lei de uso e ocupação do solo e tudo mais, as mudanças que foram feitas aqui, né, com audiência pública e tudo mais, num fato que eu acho que não é o correto. Primeiro espera discutir, votar, para depois dizer, olha, vereador A, B ou C votou contra. Antes, eu acho que é pré-julgar. E isso não é certo, não é correto. Tanto que os projetos foram discutidos e votados aqui de forma tranquila, por unanimidade. A Câmara trabalhou nesse sentido, as nossas assessorias colaboraram em muito, e a oposição e situação votaram conjuntamente. Agora, nós precisamos saber a quantas anda a situação desse loteamento. Eu estive lá, em companhia do vereador Tiago Cavelanha e do vereador Valdir Sementini, no local onde se pretende construir 900 unidades habitacionais, de casas e apartamentos. É um local, hoje de um acesso difícil. Por quê? Nós não temos via de acesso aberta. Né? Tem lá uma estrada improvisada, não é oficializada.
E os recursos para fazer o acesso ao loteamento e tudo mais que nós estamos questionando aqui. Então, nosso objetivo é levantar a questão, buscando saber, né, a quantas anda relativamente a projetos na Caixa Econômica, do Ministério das Cidades, recursos, enfim, o que há, né, de verdade sobre esse empreendimento. Por quê? Porque as pessoas estão aguardando, senhora presidente, com grande expectativa a construção dessas casas. Tem milhares de pessoas aí, e aquilo, na oportunidade em que discutimos aqui com a Câmara lotada, eu ainda fiz questão de dizer, nem todo mundo que está aqui, nem todas as pessoas que estão aqui serão contempladas, porque isso aí é um processo que vai atingir milhares de pessoas inscritas nos projetos, nos programas que a Prefeitura tem, Minha Casa Minha Vida, Plano de Habitação. Então, nós precisamos saber, espero que logo, logo tenhamos, né, as melhores informações possíveis. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, apenas para informar que encontra-se em andamento todo o processo referente à construção dessas casas. A dificuldade momentânea que nós temos é que o orçamento federal, o orçamento da União, para o ano de 2015, ainda não foi votado, e então essas questões só podem ser discutidas e efetivamente encaminhadas em nível federal após a aprovação do orçamento da União. Tenho também informação de que o prefeito deve ser recebido nos próximos dias pelo ministro Kassab, até por interveniência do representante do Estado lá em Brasília, o Dr. Geraldo Tadeu, exatamente para fazer essa discussão, não apenas referente a essas 900 casas, mas outras centenas de casas num segundo projeto que será ainda oportunamente apresentado nessa casa. Só mesmo para ilustrar e cumprimentá-lo pelo pedido de informação. Com a palavra, Marcos Tadeu Salas Sansão. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, o público presente, parabéns, vereador, pelo seu requerimento, e o que mais me intriga aí, a minha dúvida maior, é quanto ao acesso ao novo condomínio, porque hoje a única via de acesso é a Padre Francis Cletos, aquela avenida, que tem escola, tem a PUC, tem o bairro Maria Imaculada, tem vários bairros, condomínios e prédios que estão sendo feitos, estão construídos ali ao longo da avenida, e que em determinados horários aquilo para. Isso já está sendo problema agora, sem a construção de um condomínio com mais 900 casas. 900 casas vão ter pelo menos 500 carros. O ônibus que vai aumentar. E como vai ser o acesso a esse condomínio se não for feito um outro acesso a outra via para aquele condomínio? Então esse é o que mais, eu acho que é o mais importante, o que mais me intriga. Então parabenizo o vereador pelo seu pedido de informação. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Citando a Bíblia, o Santo Agostinho costumava dizer: cada dia com a sua agonia. Nós temos hoje uma demanda fortíssima por habitação. E nós estamos buscando, a administração está buscando minorar o sofrimento e a angústia de pessoas que esperam até por décadas por essa habitação. Nós vamos nos lembrar aqui que quando o conjunto habitacional foi construído, o acesso ao conjunto habitacional era praticamente impossível, era improvável, mas foi uma medida acertada, que fez com que o município se desenvolvesse naquela direção. Mas no momento em que foi construído, e até numa situação muito mais precária do que a atual, porque a legislação então permitia, mas foram colocadas lá 1.300 pessoas nessa condição de acesso. Agora, sem dúvida nenhuma, quando se pensa num conjunto de 900 moradias, está se discutindo, está se pensando o acesso. Aliás, esse acesso à PUC, à Imaculada, todos os novos bairros que estão lá, todos os prédios que estão lá, é o mesmo.
Quando todos esses novos bairros foram constituídos, era esse o acesso. Esse acesso só teve uma intervenção importante, modéstia à parte, no período que eu estive à frente da prefeitura, que foi o alargamento, que foi a construção de uma terceira faixa, áreas de segurança, mas todas essas novas, todos os novos empreendimentos imobiliários que foram feitos naquela região, foram feitos com esse acesso. Então, eu acho que um passo de cada vez. Nós estamos buscando os recursos para que possa atender a expectativa da população e, sem dúvida nenhuma, o acesso será construído, o que, aliás, né, vai criar um braço, né, para que a gente possa chegar por ali a velha, reclamada, estrutural, que faça com que aquela região seja ligada à rodovia do contorno. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, me permita discordar do nobre vereador Paulo Tadeu com relação à acessibilidade ao conjunto habitacional do Dr. Pedro Afonso Junqueira, que na época, quando ele foi implantado, em 1981, vamos já para 34 anos, o que havia era estrada, postes e andradas. Mas o Kennedy era muito pequeno, o Parque das Nações quase não existia, né? Não tínhamos o bairro São Sebastião, onde hoje moram milhares de pessoas, o Esperança, já está no Esperança 3, que moram milhares de pessoas também, e ainda bem que em 2008, né, foi inaugurada a nova Avenida Alcoa, duplicada, né, uma obra realmente monumental, que a gente fica perguntando o que seria da região sul se não tivesse a Avenida Alcoa, né? E eu fico me perguntando o que seria da população de baixa renda se não tivesse Maria Imaculada, Nova Aurora, Parque Esperança, São Sebastião, as casas lá do Jardim Kennedy, Vila Matilde, que infelizmente está lá com vários terrenos sem condições sem construção, que eu não entendo, e até na explicação pessoal eu vou voltar a esse assunto, né, questionando um requerimento que sem resposta. Mas, além desse problema, porque há de convir, vereador Paulo Tadeu e nobres colegas, que ali depois do Maria Imaculada, Campo das Antas, Aroeira, né, vários bairros surgiram ali. Aquela região cresceu imensamente. O vereador está correto com a sua preocupação. Tomara que o executivo possa, né, encontrar solução para esse problema. Eu estou preocupado também do bairro Maria Imaculada, lá no Morada do Sol. O vereador Tiago Cavelã, nós tivemos lá, repito, aquela área é particular. Existe uma estrada ali, que até o vereador Lical já fez requerimento pedindo melhorias várias vezes, mas é particular. É uma situação precária. Então, para chegar do Maria Imaculada lá é complicado. Essa também uma das razões do nosso requerimento. Mas o que nós torcemos é que esse condomínio, com esse loteamento, seja realmente implantado, porque é muito grande a angústia das pessoas, né? Que o vereador está pedindo uma parte. Pedindo uma parte, vereador Marcos Tadeu Salles Sansão. Para contribuir também, Poços de Caldas, ela foi uma cidade planejada, uma das primeiras cidades planejadas. Então, acho que a gente tem que seguir esse planejamento. Tudo que é feito sem planejamento fica mais caro depois, para consertar. Então, a gente tem que planejar muito bem antes de fazer. Muito bem, senhor presidente. Então, esse é o objetivo. Eu fiquei feliz aí com as informações do líder, senhor vereador Paulo Tadeu, que a prefeitura, a atual administração, está trabalhando e tem que realmente buscar os recursos, né? Tomara que a gente possa ver esse sonho logo, logo se tornar realidade. Vereador Paulo Tadeu. Bastante rapidamente, apenas não para alimentar a polêmica, mas para lembrar como eram as ruas e as avenidas que dão acesso ao conjunto habitacional quando ele foi entregue. Não dá para esquecer que não tinha nenhum tipo... Muito... eu só queria concordar num ponto. Uma parte, obrigado, presidente. Lá dentro, realmente, eu tenho toda razão. Era esgoto a céu aberto, ruas de terra. Fui várias vezes lá dentro, internamente. Cansei de ir lá no conjunto habitacional no início da sua implantação. Mas até chegar lá, era, né, senhor vereador, era bem menor a quantidade de veículos que tinha na cidade. Então, não era tão complicado. Com o passar do tempo, conforme aquilo que eu aleguei aqui, que eu acrescentei, né, os bairros foram surgindo e aí, ainda bem que temos hoje a Avenida Alcoa, né? Muito obrigado. Bom, isso já estou contemplado aqui com
com a parte do vereador. A segunda questão diz respeito a essa ideia do planejamento. De fato, Poços de Caldas foi uma cidade planejada, talvez a primeira do Brasil. Talvez a primeira do Brasil a ser planejada. Mas o planejamento de Poços são só essas ruas centrais. Porque a partir do crescimento dos anos 50 e 60, não houve nenhuma preocupação com planejamento em Poços de Caldas, senão certamente não haveria o Monte Almo. Nós temos ruas no Monte Almo com um aclive de 45%. O próprio Kennedy é um exemplo de não planejamento. Nós temos uma série de outros bairros. Então, quer dizer, nós precisamos compreender essa questão do planejamento dentro de um contexto histórico. Sem dúvida nenhuma, se Poços de Caldas. O vereador Marcos Sansão está pedindo uma parte. Uma parte, vereador Marcos Sansão. Consideraria com muito gosto. Mas não é porque só o início da cidade que foi planejada, vários outros bairros não foram planejados, que a gente não deve primar pelo planejamento. Eu acho que o planejamento é essencial e a gente não pode espelhar em bairros que foram feitos erroneamente para pegar e usar isso para fazer uma coisa sem planejamento. Obrigado, vereador. Não, eu não diria que nem é isso, não. Eu só acho que a gente não deve cobrar planejamento quando a gente está em posição política distinta. Porque quando eu estou em posição política normal, eu não cobro planejamento. Mas se é o meu adversário que faz, eu cobro planejamento. Agora, tem uma questão aqui que nem deveria estar em debate. Eu voto, acato o pedido de informação, mas o debate sobre o acesso, ele teria que ser feito no dia que nós aprovamos a lei aqui, está lá atrás, é passado, é matéria vencida, o bairro vai ser feito. Não tem dúvida que é matéria vencida. Nós aprovamos o bairro. Agora nós descobrimos que o acesso não é bom. Não. Questão de uma parte? Vereador Antônio Carlos. Não, vereador. No requerimento, a preocupação é com o acesso, não esse, é o acesso do bairro, garantia para acessibilidade ao loteamento. Eu concordo com as palavras do vereador Marcos Sansão, mas não estou questionando isso, não. É questionando o que eu acabei de dizer, do Maria Imaculada lá do Morado do Sol, porque nós estivemos no local e comprovamos que a área é particular e esse é o questionamento. Então, o debate é outra coisa. Eu encerro aqui a minha intervenção, dizendo ao vereador Antônio Carlos como eu comecei a minha primeira intervenção. Cada dia com a sua agonia. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 129. Pedido de informações sobre a construção de abrigo para cães no bairro São José. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, esse é um outro tema, um outro assunto que também causou polêmica, e muita polêmica, lá no bairro São José. Infelizmente, eu até, achei a ideia do abrigo sensacional. Maravilhosa saída, mas não virou até agora. Nós já estamos em março, final de março de 2015, e a cidade continua abarrotada de cães perambulando pelas ruas, assustando as pessoas, causando preocupação em vários pontos, bairro, centro e tudo mais, parques, jardins. Agora, na época a população não concordou, esteve aqui na casa, houve até um momento, infelizmente, de ofensa ao vereador Flávio Faria aqui, por parte de pessoas que se auto-intitulam aí como as únicas que podem defender os animais, não sei porquê, todos nós temos que defender, O vereador apenas estava ali questionando, porque morou no bairro e tem ligação lá com os moradores, mas eu queria saber como está essa situação. Porque, infelizmente, a ideia é boa, mas na prática a gente não vê mais falar no assunto. Vai terminar, tem questionamento do Ministério Público, como é que está a obra, enfim, quem está cuidando. É essa a nossa preocupação para que este momento que nós passamos aí de cães abandonados, infelizmente, por pessoas que não têm
a responsabilidade sobre os seus animais, né, possa melhorar essa situação aqui na nossa cidade. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 130. Pedido de informações sobre residência abandonada na Rua Manuel Correia. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Presidente, só para explicar aos novos colegas, outro dia nós estivemos lá no Santa Rosália e eu tenho certeza, né, que todos nós temos que estar realmente nos bairros, na periferia, isso é muito gratificante. Nós fomos lá para ver uma situação e aí os moradores nos vendo lá, encaminham outra. Essa casa, na Rua Manuel Correia, ela virou, infelizmente, moradia para andarilhos, desocupados, se bem que eles continuam morando lá no estádio de futebol Antônio Megali também lá, né, em local público. Mas ali, nós temos fotos, inclusive, né, que a casa, ela está totalmente depredada, é um bom imóvel, até se ele fosse reformado, é um imóvel de muito valor. Então, nós estamos questionando a prefeitura para saber a quem pertence, como está a situação perante a fazenda e tudo mais, para que a população tenha tranquilidade, porque quem mora do lado é gambá, é rato, é escorpião, aranha, tudo quanto é tipo de bicho peçonhento lá, e a situação realmente desagradável, há muitos anos já que os vizinhos vêm, né, se sentindo incomodados com essa situação de uma residência abandonada. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 135. Pedido de informações sobre o Hospital do Câncer. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Vereadores, demais presentes, eu manifesto novamente em relação a essa preocupação. Nós já sabemos aí da importância desse anúncio que ocorreu em 2010 em Poços de Caldas, inclusive o Poder Legislativo Municipal proporcionou aí, através de um projeto do Executivo Municipal, a doação de uma área na região sul da cidade. Isso não prosperou. Tivemos aí, nessa legislatura, um encaminhamento para a não construção do Hospital do Câncer, até foi muito polêmico na época. Alguns vereadores até sofreram aí com seus posicionamentos, as suas preocupações que foram colocadas na época aqui nessa casa. Nós sabemos que 2 convênios foram assinados com o governo do Estado, um de 2010 no valor de R$4 milhões e outro convênio em 2013 no valor de R$6 milhões. Foi liberado um montante de 600 mil para o hospital realizar a contratação de projetos para a elaboração desse projeto. A Câmara Municipal fez a sua parte, porque depois que deixou de ser o Hospital do Câncer, mas sim a ampliação do UNACOM, houve a necessidade de uma adequação da questão do zoneamento daquela região. A Câmara Municipal votou, foi muito rápido, foi muito tranquilo e serena, inclusive com o apoio de todos os vereadores e com o apoio da assessoria jurídica dessa casa, mas eu várias vezes manifestei nessa casa aqui. Nós temos vários anúncios que foi feito aí para o nosso município, como o presídio, como o Hospital do Câncer, como o Centro de Convenções, mas a minha preocupação paira muito em relação à questão do Hospital do Câncer, da ampliação do UNACOM, por entender a importância e o significado da ampliação do UNACOM para Poços de Caldas e para a região. E manifestei inúmeras vezes nessa casa, pontuando que não havia nenhuma previsão orçamentária do governo estadual, desde 2010, para a construção ou ampliação do UNACOM. Então, nós estamos apresentando novamente esse requerimento, tivemos em Belo Horizonte, temos uma preocupação muito grande em relação a isso, estamos apresentando um requerimento solicitando ao Executivo Municipal que possa interceder ao Executivo Estadual por entender a importância desse projeto para Poços de Caldas e para a região. O orçamento do Estado ainda não foi aprovado. Sabemos que existe um déficit que foi anunciado pelo governo do Estado para 2015, no montante de R$6 bilhões. Então, nós percebemos que é uma dificuldade financeira em relação ao Estado de Minas Gerais, mas nós não podemos, em hipótese alguma,
deixar a saúde em segundo plano. A saúde deve ser prioridade, então nós entendemos que, através desse requerimento, possa o chefe do Executivo Municipal, o senhor prefeito, fazer uma intervenção junto ao governo do Estado e, de repente, garantir que se coloque uma previsão orçamentária de 10 milhões de reais e que se possa garantir a ampliação do NACOM, um projeto que foi prometido em 2010, mas estamos em 2015 e ainda não é uma realidade. Então, esse requerimento vai nesse sentido de buscar aí essa intervenção. Vereador... Uma parte, o vereador Antônio Carlos. Não, eu só queria perguntar ao vereador Flávio Faria, existe pelo menos uma ficha orçamentária? Existe? A ficha orçamentária não existe. O que existe são os convênios assinados, como eu manifestei, Antônio Carlos, que foram em 2010 e 2013. Esses convênios, até nós manifestamos várias vezes em relação a esses convênios, mas não existe, nunca existiu nenhuma ficha orçamentária. Eu vou dar exemplo para Vossa Excelência, quando aconteceu em relação ao presídio. Foi até muito polêmico, nós tivemos aqui uma audiência pública convocada por essa casa, e também não havia previsão, se anunciou o presídio, mas não havia o quê? Nenhuma ficha, nenhuma previsão orçamentária em relação à questão do presídio. Sabemos que houve aí o processo licitatório ano passado, que avançou nisso, até foi lançada a pedra fundamental, mas houve alguns problemas aí de ordem legal que travou a questão do presídio. Mas em relação ao NACOM, não existe ficha orçamentária. Bom, e o senhor sabe por quê? O senhor que tem talvez uma ligação maior com Belo Horizonte, por que o orçamento do Estado não foi votado no final do ano passado? Não chegaram a um acordo aí, segundo aí os deputados da legislatura passada, não foi feito nenhum acordo, não conseguiu se colocar o orçamento como é estabelecido pela Comissão Estadual. E houve obstrução, né? Houve essa dificuldade, então deixou para votar o orçamento agora, no ano de 2015. Muito obrigado. Só para então encerrar minha fala, só manifestando a preocupação e entendemos que isso é legítimo, é importante e temos que, sem dúvida alguma, fazer uma ação grande por parte dessa casa para buscar uma solução definitiva de uma promessa que foi criada em 2010 em relação ao NACOM. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Apenas para informar que o orçamento sofreu uma política de obstrução, mesmo no final do ano passado, porque o orçamento continha algumas imprecisões absolutamente intransponíveis. Uma delas, uma redução no orçamento, uma redução na folha de pagamento da ordem de 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, e uma receita não identificada de 4 bilhões de reais. Então, a falta de conformidade do orçamento, no total, é de 6 bilhões de reais. Então, esses números foram manipulados naquele momento para que pudesse dar a impressão de um orçamento equilibrado para 2015. Como de 2014 já teve um déficit de quase 10%, o de 2015 vinha com números absolutamente maquiados com esse objetivo. Então, o novo orçamento entregue na Assembleia Legislativa na última quinta-feira já é um orçamento que corrige a folha de pagamento em 2 bilhões e também a receita em 4 bilhões. E aí é que eu devo dizer ao professor Flávio, que combate firmemente nessa questão do Hospital do Câncer, que dificilmente nós teremos condições de atendimento nesse ano, provavelmente para o ano que vem. Mas uma diferença orçamentária de 6 bilhões no Estado é certamente algo que compromete a capacidade de investimento do Estado como um todo. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 136 votos de congratulações aos organizadores do primeiro Seminário de Segurança do Trabalho no município de Poços de Caldas. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só para manifestar aí, houve um seminário organizado por um grupo de técnicos de segurança do trabalho que estão criando uma subsede em nosso município. E nós tivemos a possibilidade de participar desse encontro, havia um número expressivo de pessoas ligadas à área participando, e foi um momento importante, se discutindo aí sobre a saúde e também aí a segurança do trabalhador, não só no município de Poços de Caldas, mas na região também do sul de Minas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha.
Senhor presidente, não querendo, sem querer fugir aqui da temática da congratulação, apenas para perguntar, questionar o vereador Flávio, se nesse seminário foi tratado de alguma forma sobre a segurança do servidor público, que já foi motivo de questionamento deste vereador aqui nessa casa, já que os nossos servidores públicos vêm sofrendo recorrentes acidentes de trabalho, inclusive com alguns acidentes fatais. Foi tratado alguma coisa, vereador Flávio, nesse sentido, do trato com o servidor público, a segurança do trabalhador da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas? Uma parte? Não, eu já encerrei. Obrigado, presidente. Okay. Só para esclarecer o vereador. A palavra é o vereador Flávio Faria. Só para esclarecer o vereador Tiago, vereador, foi feita uma discussão ampla, geral, então não houve algo específico em relação ao servidor público municipal de Poços de Caldas, mas sim pensando aí como um todo, trabalhador como um todo. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 138. Professor. Pedido de informações sobre os portos secos. Autoria do vereador Flávio Faria. A leitura pedido do vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. Os portos secos surgiram como alternativa para auxiliar o congestionamento das áreas portuárias, com diminuição de custos de transporte e uma maior agilidade na movimentação das mercadorias para exportação e importação. Nestes recintos de uso público são executadas operações de movimentação, armazenagem, despacho de mercadorias e bagagens com controle aduaneiro. No porto também são realizados serviços pelo Ministério da Fazenda e Agricultura sobre os diversos produtos, permitindo a interiorização desse serviço. O serviço de um porto seco possibilita aos agentes econômicos uma simplificação de procedimentos, proporcionando maior facilidade para o processo de importação e exportação. Nos últimos anos, diversas manifestações ocorreram reforçando a importância do órgão em nosso município e o Poder Executivo Municipal demonstrou por diversas vezes interesse em implantar esse serviço para atender Poços de Caldas e região. Inclusive, a imprensa noticiou que a empresa estaria interessada em assumir esta atividade em área a ser disponibilizada pelo Poder Público no Distrito Industrial. Com a assinatura de termo de ajustamento de conduta sobre licenciamento ambiental, diversas e importantes ações estão sendo desenvolvidas no Distrito Industrial, como a instalação de várias empresas nacionais e multinacionais e a realização de obras de infraestrutura com recursos do governo estadual e municipal. Diante do exposto, é o presente para indagar, primeiro, há interesse do Poder Executivo na implantação do Porto Seco em nossa cidade? Caso afirmativo, quais as providências que têm sido tomadas para a concretização do projeto? Segundo, existe estudo de viabilidade técnica ou algum tipo de levantamento realizado pelo Poder Executivo? Encaminhar documentação referente ao estudo e levantamentos realizados. Terceiro, quais as melhorias e os benefícios que a implantação do Porto Seco proporcionariam para o município? Quarto, em termos de arrecadação de impostos para o município, existe uma projeção do faturamento com a instalação do Porto Seco? Quinto, há atualmente alguma empresa interessada em desenvolver esta atividade no município? Caso afirmativo, qual empresa? Sexto, é de interesse da administração municipal destinar uma área no Distrito Industrial para a implantação do Porto Seco? Existe algum levantamento feito para a disponibilização da área? Nestes termos, pede agora o deferimento o vereador Flávio Henrique Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só para manifestar, nós sabemos que essa é uma discussão antiga aqui em nosso município. Sabemos que a criação de um porto seco, ele traz, sem dúvida alguma, uma proximidade muito grande entre o agente econômico que atua na área de exportação ou na área de importação, permitindo, sem dúvida alguma, aí, uma contribuição para essas empresas que atuam nesse setor, cooperativas e assim por diante. Nós tivemos várias discussões aí no decorrer dos anos em relação à implantação de um porto seco em nosso município, e nós estamos apresentando novamente porque nós entendemos aí que houve, sem dúvida alguma, um crescimento, um desenvolvimento significativo do Distrito Industrial do nosso município. Inclusive, temos que destacar que houve aí, inclusive, o termo de ajuste de conduta para viabilizar que as empresas que se instalassem
no Distrito Industrial pudesse, de fato, ter a sua escritura, construir ali, funcionar ali no Distrito Industrial. Então, houve ações importantes, temos a instalação de multinacionais no Distrito Industrial e entendemos, é claro que nós não somos aí conhecedores do assunto, doutores do assunto, mas entendemos que poderia se ter um estudo de viabilidade e a possibilidade da implantação, que teríamos uma contribuição do ponto de vista de arrecadação de recursos para o nosso município. Isso poderia ser significativo. Então, inclusive, nós estamos pedindo aí se há um estudo de viabilidade, porque a implantação, creio eu, na área do Distrito Industrial, seria um ganho muito grande para a Poços de Caldas e para a região. Então, nós vamos aguardar aí a resposta por parte do Executivo em relação à possibilidade da instalação de um porto seco em nosso município. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. 139. Pedido de informações sobre o trem turístico. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Só para esclarecer, senhor presidente, nós sabemos que tem aí toda uma atuação por parte do Legislativo em relação à viabilidade do trem turístico. Se tinha até então recursos disponíveis no Ministério do Turismo para reativar ou para a construção de vias férreas. Houve grandes discussões, inclusive com uma audiência pública. Nós sabemos que nós temos aí a Escola Criatividade, o jornalista Rubens Caruso, o Álvaro Vilela e outras pessoas participando, que criaram um grupo que tem atuado de forma significativa e sistemática para a implantação. E tivemos recentemente o anúncio por parte do Executivo Municipal, onde o senhor Prefeito Municipal conseguiu aí viabilizar vários trilhos que poderiam estar contribuindo para a reconstrução novamente da linha férrea em nosso município. Então, nós estamos aí apresentando um requerimento para saber como anda esse encaminhamento por parte do Executivo numa ação que foi anunciada recentemente, importante pelo Executivo, entendendo que seriam recursos específicos e a fundo perdido, que até então existia, para a reativação do trem turístico em nosso município. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 140. Pedido de informações complementares ao requerimento 121 de 2015, referente ao extrato de contrato 88 de 2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Leitura a pedido do vereador Rogério Andrade e Antônio Carlos Pereira. A respeito da contratação da empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, o vereador proponente questiona o seguinte: primeiro, já foi realizado algum empenho ou pagamento referente à respectiva contratação ou serviços contratados? O presente pedido de informações tem o objetivo de complementar as questões do requerimento 121 de 2015 sobre o mesmo tema. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Marcos Tadeu. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Desculpa, mas eu entendi a leitura. É uma pergunta se foi feito algum pagamento? Já foi realizado algum empenho ou pagamento referente à respectiva contratação ou serviços contratados. Então o senhor não tem certeza que foi pago? Ah, sim, não, porque na sessão passada houve uma informação em forma de denúncia que já havia pagamento. Eu posso informar que não houve pagamento, não houve empenho, porque não se faz isso em administração pública responsável. Então, o requerimento tem o meu voto, porque, de certo modo, é até uma reparação ao equívoco da semana passada. Em votação. Chaves acionadas. Requerimento aprovado por 11 votos. 141.
Requer a contratação de empresa para realizar auditoria específica nos fluxos de análise e aprovação de projetos na Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e sugerir aprimoramentos. Autoria do vereador Paulo Tadeu. A leitura a pedido do vereador Antônio Carlos e Tiago Cavelanha. Não, a pedido do vereador Antônio Carlos. Vem requeremos termos regimentais que sejam providenciados através desta Casa a contratação de empresa para auditoria específica nos fluxos de análise e aprovação de projetos e licenciamentos no âmbito da CEPLAN. Dos últimos 5 anos e sugerir uma consolidação e aprimoramento da legislação vigente com foco nos princípios da transparência, celeridade, impessoalidade e interesse público para discussão e eventual aprovação de projeto de lei desta Casa. Justifica-se o presente pleito para relatos constantes de dificuldades de encaminhamentos processuais naquela secretaria, falta de uniformidade nos procedimentos e os consequentes impactos econômicos em nosso município, em particular na área da construção civil. Pede expert deferimento o vereador Paulo Tadeu. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Essa proposição, ela corrige uma proposição votada anteriormente e que foi utilizada a expressão assessoria e eu recebi a orientação que substituísse esta consultoria, perdão, a palavra consultoria pela palavra auditoria. O objetivo, basicamente, é levantar a situação desses fluxos para que a gente possa consolidar uma legislação que dê maior agilidade, maior transparência e que tire o caráter, e que, sobretudo, reforce o caráter de impessoalidade no julgamento desses projetos. Porque nós temos aqui, com frequência, não apenas em plenário, mas nos nossos gabinetes, reclamações sobre demoras que são absolutamente incompreensíveis ou inexplicáveis. A gente já tem discutido isso, eu tenho conversado, eu tenho proposto que nós possamos fazer uma consolidação dessa legislação, transformar isso numa matriz digital, de modo que o responsável técnico, ao preencher uma proposta de um projeto, seja ele qual for, seja responsável absoluto pelas informações ali contidas e que as fiscalizações sejam feitas a posteriores. Nós precisamos dar agilidade nessas aprovações. Isso segura o desenvolvimento econômico do município. O formato que nós temos hoje é um formato anacrônico, é um formato que permite análises subjetivas, permite interferências de ordem pessoal e política, e nós precisamos romper com este ciclo, porque é um modelo muito antigo e ultrapassado. Então, se nós tivermos um diagnóstico dos fluxos de análise, de aprovação de projetos no âmbito da Secretaria de Planejamento, nós vamos poder, a partir do Legislativo, poderemos propor uma legislação moderna, uma legislação que dê agilidade e uma legislação, sobretudo, que atenda os interesses do desenvolvimento econômico e social, geração de emprego e renda em Poços de Caldas. Vereador Tiago Cavelanha. Senhora presidente, nobres colegas, eu inicio minha fala dizendo que concordo em absoluto com a fala do vereador Paulo Tadeu. É realmente um processo atrasado, arcaico, que permite, sim, uma análise pessoal e muitas vezes até tendenciosa por parte daqueles fiscais. Realmente aquilo precisa ser alterado e não é de hoje. Agora, o que me preocupa, vereador Paulo Tadeu, é um questionamento muito mais técnico do que político. Quando o senhor trata da consolidação de leis, nós não temos leis municipais que determinam esse fluxo de aprovação. Isso foi feito através de decretos, isso foi feito através de processos internos. Nós não temos leis que determinam, olha, primeiro vai passar na mão do fiscal, depois vai passar na mão, vai ser baixado em diligência. Não existe uma lei municipal que trata dessa ordem, desse fluxo, como o senhor mesmo diz ali. Então, isso é um processo de responsabilidade absoluta do Executivo. Ou seja, nós estaríamos, de certa forma, invadindo aí a seara do Executivo, a responsabilidade do Executivo, que lá sim
deve se tratar disso de uma forma mais moderna e mais dinâmica, como é feito em várias outras cidades, e já foi proposto aqui várias vezes. O próprio decreto, tão questionado por essa casa, já questionado pelo vereador Luiz Carlos, eu também questionei várias vezes, traz, o vereador Luiz Carlos está aqui, traz esse fluxo de forma direta, exposta pelo Executivo. Pois não, vereador. Uma parte, vereador Rogério Carrilho. Obrigado, vereador Tiago, pela parte. Eu, como vários vereadores já foi falado aqui, nós enfrentamos aqui pessoas que às vezes a gente não tem nem resposta para dar, diante de prazos que excede qualquer limite de paciência e de razoabilidade. Mas o que eu acho que, se couber ao Poder Legislativo um projeto de lei que possa regulamentar os procedimentos, eu acho que nós estaríamos cumprindo um papel de fundamental importância a serviço da nossa população. Não sei se cabe ou se nós temos que ficar esperando, porque se não vem de lá, nós vamos, aqui é a casa da discussão, a casa da lei, e acho que um projeto de lei nesse sentido, que pudesse, em cima de fatos já determinados lá, poderia realmente contribuir de uma forma excepcional para o futuro aí, o bom andamento das coisas na nossa cidade. Obrigado pela parte. Eu que agradeço a intervenção, vereador Rogério, e reforço, estamos falando a mesma coisa. Nós três estamos citando a mesma coisa, só que eu continuo questionando a legalidade desse requerimento, já que o Legislativo, de certa forma, estaria ali intervindo num processo que é de responsabilidade do Executivo, mesmo na proposição de leis. Seria como você escrevesse leis ali de como se fazer um procedimento administrativo que é de ordem do prefeito e do secretário de Pois não. Uma parte, vereador Rogério Carrilho. Uma parte vai me satisfazer. Veja bem, se nós fizéssemos então, um exemplo, é da competência da Câmara Municipal, se nós pedíssemos num requerimento que fosse enviado para esta casa os procedimentos dos últimos 5 anos, eles teriam que responder. Sim. E essa assessoria poderia trabalhar em cima dessa documentação. Essa é a minha contribuição. Então, agora eu continuo com a minha fala, e o vereador Rogério aí me preocupa ainda mais, porque eles respondem e concordam. Fazemos um requerimento questionando esse fluxo, eles nos respondem. Nós fazemos uma assessoria aqui, uma análise disso aqui nessa casa. E depois fazemos o que com isso? Lei. Uma lei determinando ao Executivo que siga tais fluxos? Eu continuo com a dúvida, entendo, porém ainda continuo com a dúvida se isso seria de ação do Legislativo e não de competência exclusiva do Executivo. Pois não. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Olha, eu queria dizer que eu entendo que é perfeitamente legítimo que a Câmara Municipal possa votar uma consolidação de leis dessa natureza. É a minha compreensão. E, aliás, foi a única observação feita pelas assessorias da Casa em relação àquilo que nós aprovamos anteriormente. Nós tivemos aqui situações de embate em que a solução por decreto foi criticada, dizendo que a Câmara ficou à parte da solução. Hoje nós temos uma possibilidade de colocar a Câmara para a solução. Agora, na pior das hipóteses, vereador Mário José, nós teremos um conjunto de informações capaz de dotar um anteprojeto de justificativa suficiente para que seja enviado ao Executivo e seja devolvido a essa casa. O que nós não podemos é continuar assistindo pacificamente todas essas contradições que encerram o processo de aprovação de projetos na Secretaria de Planejamento. Agradeço a parte, vereador Paulo Tadeu, e encerro a minha fala, vereador presidente, insistindo no fato da legalidade. Se o Legislativo tem aí, se todos os vereadores têm a tranquilidade em votar essa contratação, que não deve ser uma contratação tão barata assim, na pior das hipóteses, auxiliando aí o Executivo. Obrigado. Quero comunicar aos senhores, 17h13 termina o primeiro expediente. Vereador Antônio Carlos, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, com todo o respeito, eu quero dizer o seguinte: tem uma justificativa de votos, meu voto será contrário. Eu explico por quê. Eu entendo que a Secretaria de Planejamento, na atual administração, infelizmente, ela teve
momentos assim desagradáveis, né? Desde quando assumiu o cargo a senhora Gina Beatriz Rende, que deu um verdadeiro tiro no pé quando afirmou que a equipe que lá estava era uma equipe desmotivada e tudo mais. Isso aí não se faz, isso aí não existe. Mas ela já é passado, mas contribuiu muito, né, para que a situação daquela secretaria chegasse em um ponto assim que, na época, vereadores de oposição e situação foram críticos, né, ao trabalho ali realizado. Eu entendo... Vereador, com a palavra. Opinião, senhora presidente, respeitando o ponto de vista do nobre líder, o senhor Paulo Tadeu, que, de repente, nós poderíamos ir para um caminho sem consultoria, sem auditoria, melhor dizendo, contratada, audiências públicas. Tem muitas pessoas que entendem que planejar é algo um fator importante de qualquer cidade. Agora há pouco nós estávamos ouvindo aqui, cidade bem planejada, a Secretaria de Planejamento que fica... Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Eu, em nome de um debate mais amplo, um debate mais... Obrigado pela sugestão, vereador Paulo Eustáquio. Em um debate mais amplo, mais profundo, eu retiro a proposição para que a gente possa debater melhor e votar numa futura sessão. Senhor presidente, concluindo então, eu queria cumprimentar o vereador pela sensibilidade de retirar o requerimento e dizer que não tem nada contra. Eu acho que realmente nós estamos num processo constante de busca da modernização, principalmente no serviço público. Agora há pouco nós discutimos aqui esse trevo malfadado lá na Venceslau Braz, que foi feito, me parece, na cabeça de um secretário que acha que pode tudo e não ouviu opiniões diferentes. Então, eu entendo que planejar é uma coisa, aprovar projeto é outra, mas só isso, retirou, vamos em frente. Encerrado, retirado pelo autor. Com a palavra, questão de ordem? Questão de ordem, vereador Paulo Tadeu. Eu queria solicitar à presidenta que colocasse em discussão e votação um destaque para, dentro do expediente de terceiro, um destaque que requer o uso da tribuna popular para expor a situação dos professores, trabalhadores que foram vítimas aí da situação da Lei Estadual número 6 de 2007. Encaminhada essa casa pela senhora Cláudia Emigliosi Moretti. Coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Paulo Tadeu, colocando em destaque o uso da tribuna de Cláudia Emigliosi Moretti, em relação à exoneração de aproximadamente 60 mil funcionários da rede estadual de educação. Em discussão o pedido do destaque. Em votação. Em votação. Tá. Aqui, ó, isso aqui, bateu o carga para retirar. Já posso falar? Em discussão? Em votação, o pedido de destaque. Pedido de destaque, aprovado por 13 votos. Oi? Em votação, a solicitação do uso da tribuna.
por Cláudia Migliosi Moretti. Em discussão. Em votação. Solicitação do uso da tribuna, aprovado por 13 votos. Intervalo. Não. Terminou? Ok, terminou. Você vai falar nada? Intervalo regimental. 17h13, em ponto.